Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma palavra de Deus para hoje e vamos falar com Deus nessa noite e pedir para que Deus fale conosco. Deus continue nos abençoando, nos trazendo o alimento diário, o maná vindo do céu. Amém? Estamos começando exatamente às 19h30. Realmente esse horário tem feito a diferença, graças a Deus. Tenho recebido muitas opiniões dos irmãos dizendo que se agradaram do horário, e isso é muito bom. Esse programa é feito para vocês. Então, vocês que determinam o horário, como vai ficar melhor. Por isso que eu abro esses comentários. Peço que vocês façam esses comentários para que eu possa ter subsídio para estar melhorando sempre. Amém? Curva a tua cabeça. Ora ao Senhor agora. Pede para que o Senhor fale contigo nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus eterno, soberano Pai, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, nós nos colocamos, ó Senhor, e te pedimos, ó Pai, fala conosco essa noite. Nós estamos sedentos por ouvir a tua voz, porque nós sabemos, Pai, que só de ti vêm palavras de salvação. Então, Senhor, te agradecemos pelo cuidado, pelo zelo, porque nós sabemos, Pai, que tu és o Todo-Poderoso. E debaixo das tuas potentes asas nós estaremos, Pai, protegidos na sombra do Altíssimo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Todos os dias nós devemos nos alimentar para nos mantermos em pé. A nossa saúde depende em grande parte daquilo com que nós nos alimentamos. Assim como o nosso corpo, é também assim com a nossa alma. Se alimentamos a nossa alma com coisas ruins, com notícias ruins, com fatos ruins, daremos lugar em nossa vida para o medo, para a insegurança e todas essas coisas, a depressão e todas essas coisas que nós tanto vemos falar. Uma criança, quando cresce ouvindo que ela não vale nada, quando se torna adulto, a sua autoestima fica gravemente comprometida. A palavra de Deus é o melhor e o mais completo alimento para a nossa alma. É um verdadeiro e poderoso complexo alimentar que contém todas as vitaminas e ingredientes que nós necessitamos. É um alimento que nos fortalece, nos revigora, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz saúde, consolo e muito mais. Porém, a palavra do Senhor nos alerta. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Eclesiastes 1:18. E eu concluo dizendo, crescer dói. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu já peço que você abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15. Efésios 4, versículos do 11 ao 15. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, e a outros para profetas,
e a outros para evangelistas, e a outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glórias a Deus. Deus quer que você amadureça. Contudo, o crescimento vai provocar uma série de conflitos e de crises em sua vida. Pode ter certeza disso. Nós não estamos livres desses conflitos e dessas crises. A semelhança do que vivemos no mundo natural, desde a infância até a maturidade, a cada nova fase da vida cristã, teremos que enfrentar novos desafios. Assim como acontece na nossa vida natural, na nossa vida ministerial também, nós temos que enfrentar esses novos desafios. Sabemos que a grande obra do Espírito Santo durante a nossa trajetória nesse mundo é restaurar a imagem de Cristo em nós. Desde a nossa conversão, ele vem trabalhando o nosso caráter para nos levar à maturidade espiritual. E ele não cessará a sua obra até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, conforme está em Efésios 4:13. No início da carreira cristã, todo homem em Cristo é uma criança. E é bem assim. Fica de biquinho por qualquer coisa. Quando chega, se derrama demais. Tenta se tornar acima da expectativa. Agimos como criança, fazemos de tudo para chamar a atenção no início. E muitas vezes nós fazemos isso porque somos carnais, ou seja, guiados pelas nossas emoções. Para se tornar maduro e responsável, o Espírito de Deus vai ter que trabalhar, ele trabalha o nosso caráter de diversas maneiras. E ele passará o nosso caráter por várias fases de crescimento. Então eu quero que você entenda que nascer é importante, mas crescer é fundamental. Amém? A cada nova fase, o novo convertido ou a criança na fé vai passar por mudanças e crises semelhantes às que nós vivemos em nossa infância natural, na adolescência, na juventude, na fase adulta e na velhice. Novos desafios e lutas de cada nova fase provocarão
o crescimento desejado por Deus. Isso implica dizer que nossa vida em Cristo é um processo. Nós não podemos querer adiantar as coisas. Aqui nós estamos nos comparando às crianças. Como Paulo nos comparou a criança. Quando nós éramos meninos, nós falávamos como menino, agíamos como menino. E não adianta você querer imputar grandes responsabilidades, grandes conhecimentos à criança, porque a criança não tem nem maldade, nem malícia. A criança, ela age pelo impulso natural da expectativa de chegada da vida. Então a nossa vida cristã ela é muito semelhante à nossa vida natural, à nossa vida carnal. Nós nascemos bebês, tornamos-nos criança, passamos pela pré-adolescência, adolescência, juventude, meia-idade e boa idade, como dizem, boa idade, muitas dores e tal, mas temos que agradecer a Deus, né? Amém? Temos que agradecer a Deus. Nós temos que viver a nossa fase, a nossa vida de acordo com as fases. Amém? A cada fase, nós vamos nos aperfeiçoando até nós chegarmos ao crescimento desejado por Deus, ou seja, a estatura do varão perfeito. Nós costumamos dizer que o cristão só se vai quando ele atinge a estatura do varão perfeito. Ainda que você não goste da ideia, é bom que você saiba que crescer dói. E esse incômodo fará parte da sua carreira, tanto na vida secular, na vida carnal, como na vida espiritual. A dor do crescimento, esse incômodo do crescimento, ele é inerente ao processo do próprio crescimento. Os novos desafios, as novas lutas vão acontecer. É bom que a gente saiba que crescer dói. Apesar da dor causada pelo crescimento, lembre-se, ainda que o nosso homem exterior esteja se consumindo, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, quando nós passamos por alguma tribulação, por alguma dor, por alguma decepção, nós temos que nos lembrar que tudo isso é momentâneo e que isso vem exatamente para produzir um peso muito grande de glória para o nosso crescimento e o atingimento da estatura do varão perfeito diante de Deus. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Lance, portanto, suas raízes para baixo, e você dará muitos frutos para a glória de Deus.
Uma árvore, ela só cresce com o fundamento das raízes bem fincadas. Conosco é exatamente igual. Nós só vamos crescer quando nós fincarmos nossas raízes. Para você construir um edifício de 10, 12, 15 andares, você tem que ter uma base sólida, senão o terreno cede e ele vem abaixo. Então, esse lastro tem que estar muito bem fundamentado. Não podemos deixar que pequenas dores, pequenas decepções, pequenas situações constrangedoras tirem o nosso foco de crescimento. Existem pessoas cristãos que vão às igrejas e eles ficam de olho em quem dirige a igreja. Você tem que estar de olho no seu crescimento. Você está ali e tudo que acontece de bom ou de ruim é para que seja para você exemplo. A palavra do Senhor fala que nós temos que ouvir tudo, guardar aquilo que nos é de proveito, que nos serve, e lançar fora aquilo que não serve. Então eu não posso me desviar do meu caminho porque o fulano se desviou. Eu não posso olhar para o meu líder tentando olhar somente os defeitos dele. Se ele tem defeitos, ele tem que se consertar com Deus. Ele tem que se consertar com Deus. Importa que você veja aqueles defeitos e você tome isso para si, pegue por experiência e não os cometa. À medida que você vai crescendo, é como uma criança. Uma criança, ela faz uma coisa, leva uma palmada do pai e da mãe, chora, daí a pouco o pai e a mãe chega, ela beija, não tem sentimento nenhum de maldade porque levou aquela palmada. Daí a 10 minutos ela está fazendo a mesma coisa. Vai crescendo, vai ficando mais experiente. Já leva uma palmada, sabe que não pode fazer mais aquilo e deixa de fazer. Não é assim? E à medida que você vai adquirindo experiência, você vai criando raízes e vai crescendo. Embora esse crescimento doa. Mas o teu objetivo, o teu foco tem que ser no atingimento da estatura do varão perfeito para Deus. Esse é o teu caminho. Essa é a tua meta. Esse é o teu alvo. Crescer dói, mas é necessário. Quando você imaginar que o crescimento dói, se Cristo não tivesse ido para a cruz, não teria sido ele um divisor de tempos. Foi necessário a dor de Cristo para o nosso crescimento. Guarde isso com você nessa noite. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Siga, prossiga e persiga o alvo. E o seu alvo é Jesus. Seu alvo é atingir a estatura do varão perfeito. Nós temos que ser como ouro, que somos provados, refinados a fogo. Amém? Eu trabalho com metalúrgica
E existe um processo que chama-se rebarbação. A peça, quando ela sai do forno, ela sai com algumas rebarbas, algumas coisas a mais, algumas pontas, algumas imperfeições. E você sabe como é que nós cuidamos dessas imperfeições? Pegamos aquele monte de peças, jogamos dentro de um tambor cheio de pedras. E aquele tambor fica vibrando e aquilo ali fica atritando, peça com peça, peça com pedra, e assim vai. E ali vai eliminando as rebarbas. Conosco é igual. Eu costumo dizer que aonde tem 2 ou 3 homens, seres humanos, ali tem atrito. O atrito é para que nós cresçamos. É para que nós saibamos evitar, saibamos ser prudentes. E isso só o tempo vai nos dizer. E até nós atingirmos essa estatura do varão perfeito. Pode ter certeza, algumas dores ou muitas dores nós teremos que passar. Mas vale a pena, porque o prêmio final é a salvação, é a morada no Altíssimo, junto com o Senhor. O nosso maior prêmio é que nós vamos fazer parte do coro de anjos que vão estar diuturnamente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Que Deus os abençoe. Que você tenha aprendido nessa noite quão bom e quão suave é que nós vivamos em união, que nós marchemos para o alvo e que nós possamos crescer cada dia mais para atingir a estatura do varão perfeito. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Estamos encerrando, chegamos ao fim de mais uma Palavra de Deus para hoje. Espero você aqui amanhã, às 19h30, e nós vamos falar muito mais do Senhor nosso Deus. Amém? Deus os abençoe. Vá no YouTube, se inscreva, compartilhe, curta, deixe seu comentário, incite seus amigos a também se inscreverem, vamos juntos nessa batalha. Amém? Eu conto com você. Deus os abençoe. Um beijo, um forte abraço. Eu os amo em Cristo Jesus. Muito obrigado por estarem comigo. Tchau. Deus os abençoe.